todos, sejam bem-vindos à Casa do Caminho. Alguém aqui está vindo pela primeira vez? Bom, então, temos a honra de, pela última vez no ano, nos reunimos na terça-feira. Foi um ano muito produtivo, com muitos desafios, mas estando juntos aqui, parece que tudo fica mais fácil, né? A gente pode se apoiar, a gente pode ouvir um pouco ensinamentos e reflexões que nos ensinam a olhar para a vida de uma forma mais positiva, né? E é assim que nós estamos encerrando mais esse ano, procurando agradecer tudo que nós conquistamos, procurando agradecer até mesmo pelas dificuldades que de alguma forma nos ensinaram tanto, não é, amigos? E antes de iniciar a nossa palestra de hoje, a gente quer dar os avisos habituais, né? A gente sempre reforça a necessidade de contribuição com a cesta básica das famílias carentes que procuram a casa. A casa sempre seleciona, sempre a cada semestre, a casa chama para o cadastramento. Em geral, a gente seleciona as famílias mais necessitadas. A gente, em geral, atende cerca de 75 famílias. Sempre procuram a casa muito mais famílias, né? A gente acaba tendo que selecionar as que mais precisam e elas não recebem por muito tempo. Recebe por 6 meses, depois de 6 meses a gente troca para ajudar outras famílias. Nessa fase de férias, em geral, as contribuições abaixam um pouco, porque as pessoas estão viajando. E também a gente sabe que a situação financeira do país está um pouco difícil, então as pessoas, em geral, acabam reduzindo um pouquinho a sua colaboração. Mas quem puder, pelo menos 1 quilo de sal, 1 quilo de açúcar. Mas o que a gente mais precisa são itens como leite em pó, arroz, óleo, açúcar e macarrão. Quem puder trazer algum item, fora esses, também será bem-vindo, né? Estamos também divulgando a nossa viagem para Sacramento e Araxá. É uma viagem tradicional aqui da casa. E esse ano a gente vai fazer, na verdade, em abril. No ano que vem, ou melhor. Vai ser de 21 a 23 de abril. Quem tiver interesse em falar com a Sandra... Geralmente a gente conhece lá a casa Allan Kardec do Eurípides Barçanufo, Sacramento mesmo, que é uma cidade muito bonita, e um roteiro com alguns pontos de interesse espírita, né? Bom, então, queridos irmãos, vamos fechar um pouquinho nossos olhos, uma atitude de reflexão. Agradecemos, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez. Agradecemos mais uma vez por tudo que aprendemos esse ano que está se findando. Queremos, Pai, que nesse ano que se inicia, possamos fortalecer a nossa fé, a nossa coragem, a nossa disciplina, para que possamos fazer o nosso melhor. Sabemos que essas convenções são humanas e para o plano maior, o tempo é um só. Mas ainda assim, humanos que somos, nos apegamos de alguma forma a esses momentos para refletir um pouco mais sobre a vida, sobre as nossas condutas, sobre a nossa vida. Queremos nós fazer o nosso melhor para que possamos completar essa jornada aqui na Terra, tendo aprendido muito e chegado ao plano maior, melhores do que chegamos. E assim, com muito amor no coração, vamos dar por iniciada a nossa palestra de hoje, abrindo nossos olhos, entrando em contato novamente com o ambiente aqui presente. E hoje nós vamos ter a nossa querida Simone, que vai nos falar do tema bem apropriado, né? Respire fundo. É do livro, da redação do Momento Espírita. Eu não estou conseguindo chegar ao tema todo aqui, respire fundo, em breve será amanhã. Seja bem-vinda, viu, Simone? Então, boa noite a todos mais uma vez, bem-vindos à casa. Como o Paulinho estava falando no início, ter um ano ou uma semana ou dias tumultuados e poder contar com a bênção de um espaço como esse, onde a espiritualidade faz o possível para renovar todo o tóxico que a gente deixa acumular dentro da gente, é um privilégio.
E a gente, como todo privilegiado, tem a obrigação de devolver esse privilégio para todos que se aproximam de nós. Esse é o sentido máximo da gratidão, né? A gente, no mínimo, entregar para os outros aquilo que a gente recebeu. E o amparo espiritual não tem condição da gente aquilatar a importância que tem na nossa vida. A gente talvez só perceba isso quando ele faltar. Quando a gente perceber que os bons espíritos, de alguma forma, estão nos dando inúmeras possibilidades de recomeço através da dor. Então é com muito carinho que a gente começa esse evangelho, que é o último da terça-feira da casa. E a nossa palestra tem muito a ver com o que o Paulo falou no início e no fim, que é sobre o tempo, né? Na verdade, a nossa conversa hoje vai ser sobre o tempo e sobre a fé. É disso que trata o nosso texto. E eu vou começar falando do tempo, um pouco do que o Paulo falou. Em termos espirituais, em termos de terra mesmo, não são todos os povos que celebram o fim do ano agora como a gente celebra. Na espiritualidade, isso é apenas uma convenção. A nossa noção de tempo, ela é adaptada ao planeta que a gente está, à sociedade em que a gente está, e a gente se condiciona a isso. Então, em termos espirituais, não tem, ou não é medido dessa forma, a questão do tempo. Mas, como disse o Paulo, nós estamos imersos na matéria, então a gente está condicionado a esse tipo de celebração. E a espiritualidade superior sabe disso. E sabe que, mesmo que não exista essa formalidade, eles aproveitam as vibrações que a gente gera no fim do ano, que a gente gera no Natal, independentemente de ter nascido Jesus ou não nessa época, enfim, relativamente a um consenso que não nasceu, mas em termos espirituais, em termos de vibração, não importa, importa o que nós doamos durante essa época, o quanto nós nos propomos a modificar as tendências ruins que trazemos, aquilo que nós podemos ajudar dos outros, e eles aproveitam, porque daí a psicosfera fica toda repleta de vibrações de paz, de esperança, de desejo, de melhoras. E o Ano Novo também funciona para isso, né? Para a gente rever posicionamentos, fazer novas promessas, lamentar aquelas que a gente não conseguiu cumprir, fazer quase que um processo de autorreflexão. E os bons espíritos aproveitam, porque vocês imaginam que boa parte do planeta faz isso agora, vai fazer isso no sábado. Então, eles aproveitam, dando a esse momento, toda a energia, toda a potencialidade. Mas é só um dia, gente. Na verdade, tudo que nós podemos prometer em termos de mudança, de auxílio, de melhora, de generosidade, de caridade, a gente pode fazer a cada minuto e deve fazer a cada minuto. A gente não precisa esperar o ano para fazer isso, a gente não precisa esperar o Natal para ser generoso. Eu sempre lembro que as nossas famílias assistidas aqui da casa e aquelas que eu tenho um grupo de auxílio também, a gente tem a honra de ajudar, elas comem e vestem o ano inteiro. Assim como nós. E pasmem, elas comem 3 vezes ao dia. Então, a gente lembra, como diz o texto, que momentos de sermos generosos, de sermos caridosos, material, moral, espiritualmente, é todo instante. Então, quando ele chama para a segunda parte, né, eu falei que ele trata do tempo e trata da fé. Quando ele chama para a fé, ele vai dizer que exatamente isso. A fé, isso é uma frase do Herculano Pires. O Herculano dizia o seguinte: a fé é uma virtude a mais complicada de conseguir. Das bem-aventuranças, é a última que Jesus pede para a gente adquirir. E de primeira, ele sempre vai num degrauzinho, né? Ele começa pela mais fácil. E a mais fácil é a humildade. E a última é a fé. E o Herculano disse, exatamente porque ela é muito difícil, ela tem que ser conseguida de pedaço. Uma hora eu consigo mais, depois eu vou melhorando. E ele deu nomes a essas etapas. Então, ele diz que a gente começa tendo esperança, depois a gente começa, vai evoluindo, né, vai adquirindo, ganhando mais corpo, essa esperança, ela se torna confiança. Depois que essa confiança está introjetada em nós e a gente vai passando por várias situações, nós adquirimos a fé. Então, para chegar até a fé, eu vou gestando
sentimentos, atitudes, mudanças de comportamento que vão me garantir esse sentimento. Eu falo mudança de comportamento porque, como diz o texto, está na mão de cada um que o dia seguinte seja melhor, ou a gente veja o dia seguinte como melhor. E a gente também precisa rever, como diz o texto, o que é melhor. Normalmente, nós achamos que tudo que é bom, tudo que agrada aos nossos sentidos, tudo que é positivo, que me faça feliz, é que é o bom. Muitas vezes, as coisas boas que nos acontecem não necessariamente trazem consequências boas. Eu não sei se vocês leram, se não leram, está na lista do que vocês têm que ler antes de morrer. Paulo e Estevão, alguém já leu? Credo. Eu esperava mais braços levantados. Paulo e Estevão é um clássico da literatura espírita, ditado por Emmanuel ao Chico. E ali a gente tem algumas questões relacionadas a essa mudança de comportamento, a essa confiança que é gestada devagarzinho. E ali tem uma personagem chamada Abigail. Abigail, que foi o grande amor de Paulo de Tarso, ela diz o seguinte: poucos de nós nos movemos sem o aguilhão da dor. Não saímos do lugar se não tiver uma dorzinha básica ali acotovelando. Então ela lembra Paulo de Tarso. Nem sempre aquilo que é agradável aos sentidos é o que nós mais precisamos para a caminhada ser correta. Esse momento em que ela fala isso, ela está morrendo. Ela está morrendo nos braços dele. E ele fica desesperado. E ela fala, se eu ficasse, eu atrapalharia o teu projeto. Então, ela fala, o que Deus vê na grandiosidade, Ele vê no todo. Nós estamos vendo num pedacinho pequenininho. Eu costumo dizer de outra forma. Eu digo que a gente vê o retrato 3x4 e Deus vê o retrato de corpo inteiro. Então, a gente só pode fazer apreciações diante do quadrinho que a gente vê. E ela alerta para isso. Muitos de nós só caminhamos, e Paulo foi um. Ele só caminhou diante de muita dor. Ele só foi chamado a adquirir essa fé diante de muita dor. Eu não sei se vocês sabem, poucas criaturas nós temos registro de terem modificado a tendência interna, né? Porque é muito difícil a gente olhar para dentro da gente e descobrir coisas ruins e consertar. Porque normalmente a gente descobre, fecha de novo a janela e finge que está ali embaixo do tapete. Mas poucas pessoas conseguem fazer isso numa encarnação. Ou seja, nós, né, espíritas, depois que descobrimos que temos uma outra vida, virou um inferno. Porque tudo fica para outra vida. Pode, gente, sempre pode ficar para outra vida, mas sempre fica pior. Sempre fica mais difícil. Porque nós nascemos com um quinhão de acertos para serem feitos. Aprendizados, conquistas, melhoras. A gente não faz aquilo que foi combinado, vamos dizer assim, fica uma pendência. Essa pendência a gente leva para a próxima, junto com o aprendizado e o quinhão da próxima. É como um repeteco de escola. Você tem as disciplinas do ano, mais as 2 ou 3 que você deixou para trás. Então, sempre pode ficar para a próxima? Pode. Mas quanto mais rápido a gente resolver, menos complicada fica a próxima. E notem que eu uso a palavra complicada, eu não uso a palavra insuportável, difícil, não uso nada nesse sentido. Porque complicado só quer dizer que você vai precisar um pouquinho mais de raciocínio, um pouquinho mais de bondade, um pouquinho mais de força. Mas ela não é impossível nem deve gerar revolta. Mas como eu estava falando, poucas pessoas fizeram isso na vida. Nós normalmente deixamos para a próxima. Deixamos para o dia seguinte. Semana que vem eu faço. Semana que vem eu posso não estar aqui. Aquele companheiro que eu ia me dirigir pode não estar mais. Aquela pessoa que ia se beneficiar com a minha mudança de comportamento pode estar em outra situação, às vezes até desencarnado, e eu perco essa grande oportunidade. E poucas pessoas fizeram isso. A gente tem registros dentro do Novo Testamento de 2 pessoas e fora do Novo Testamento de uma. Eu falo Novo Testamento porque, como eu sempre insisto, eu sei que vocês leem no Novo Testamento.
deveriam. Nós somos cristãos, seguimos o Cristo. Se a gente não souber criteriosamente, de uma maneira raciocinada, né? Porque a gente não vai ler como fanático, mas se a gente não souber criteriosamente o que ele falou, eu não entendo como a gente possa seguir o Cristo. Mas, enfim, nós temos essas 3 pessoas. Uma delas é Paulo de Tarso. E eu gosto muito, porque nesse livro mostra bastante clara todo o dilema que ele enfrenta, né? Toda a ruindade que ele fazia, todas as coisas vexatórias que ele estava provocando. E quando a Abigail dá para desencarnar, ela fala para ele assim, você defendeu com zelo a lei de Moisés, com muito empenho, com muita vontade, com muita determinação. Quando você conheceu Cristo, você vai defendê-lo da mesma forma. Então era só uma questão de tempo e de olhar, né? Quando Jesus aparece para ele, é como se pegasse ele de um trilho errado, pegasse com a mesma intensidade, com o mesmo empenho que ele tinha, com a mesma vontade, e colocasse de novo no prumo correto. E ele aceita isso. Quando ele fica cego, ele fala para um dos companheiros, ele estava com 3 servos. 2 ele manda voltar para Damasco. E o que fica com ele fala, eu não sei o que você quer fazer. Se quiser me acompanhar, se quiser voltar. Mas ele fala assim, já não sou eu quem vive, o Senhor vive em mim. E o amor fez-se meu Salvador. Ele vai, a partir daí, sempre que ele estiver em momentos íntimos, definir Jesus como amor. Bezerra de Menezes diz que Jesus é o amor não amado, né? A plenitude do amor que a gente não conseguiu entender e não consegue entender ainda hoje. Sempre na esperança, e a esperança é o primeiro passo da fé, a gente tem que ter de que as coisas sempre melhoram, que o momento de desespero, ele funciona exatamente como isso, ele é um desespero, ele não é a realidade, ele não é a situação correta. Passado um tempo, mediante reflexão, oração, mudança de comportamento, a gente começa a descobrir que esse momento vai passando e a gente tem clarezas, surtos, momentos em que a gente começa a vislumbrar saídas que a gente não via antes. No Memórias de um Suicida, que é outro livro, está na lista do que vocês têm que ler antes de morrer, tem uma frase que ele diz exatamente assim. A gente tem situações onde a gente precisa acreditar. E o instrutor diz o seguinte, a maioria dos momentos de desespero no planeta Terra, se as pessoas orassem e esperassem por muito pouco, a solução viria. Então, a solução já está a caminho. Dias melhores já estão programados. E melhores sempre não de acordo necessariamente com a nossa visão, mas dias melhores para o nosso espírito. Nós queremos que os dias sejam melhores para o nosso corpo, não para o nosso espírito. Então, eu quero que eu tenha saúde, é natural, eu não quero que a pessoa que eu goste tenha doenças, quero que ela esteja bem, equilibrada. Mas aí eu me pergunto, e pergunto a vocês, ter doenças, ter qualquer limitação, será que não é o que o espírito daquela criatura precisa naquele momento para aquela evolução? Nós trazemos ainda uma visão muito curta. De novo, a gente só pede o bem que é bem corporal, que é visível, tangível. Ninguém quer envelhecer de maneira a contrair dificuldades e tudo mais. Mas olha quanta coisa boa traz quando a gente tem esse tipo de situação. Eu posso depender de outra pessoa. Que legal que tem alguém que me ajude. Que bom que eu posso contar com o auxílio de outras pessoas. Mas para tudo isso, gente, eu preciso entender que se o auxílio vem a caminho, eu não posso me entregar neste momento ao momento do desespero. Porque no desespero, tudo parece não ter sentido, ou ter outros sentidos. E o texto nos chama a atenção para que esses momentos sejam cada vez mais raros e a gente possa cada vez mais buscar o auxílio necessário, ou pelo menos a serenidade, para dizer calma que vem um novo dia. Com esse novo dia pode vir a solução. Como diz o Memórias de um Suicida, a solução já está encaminhada. E muitas vezes nós, por rebeldia, por falta de fé, desertamos antes da batalha final.
E cada vez que nós desertamos, gente, entendam da seguinte forma. Quando nós encarnamos, nós trazemos o aval de muitos espíritos. Tem muita gente apostando em vocês. Apostando que dessa vez a gente vai conseguir, apostando que dessa vez vai fazer diferente. Tem muita gente que avaliza quando a gente vem. Não, dessa vez vai dar certo. Aí chega aqui, com toda a estrutura montada, a gente dá para trás. Em todos os sentidos. Eu deixo de cumprir aquilo que eu programei, eu cometo alguma atitude mais drástica, eu não só não resolvo os meus débitos anteriores, como contraio novos, porque também tem essa, né? Além de não resolver o que eu vim trazendo, ainda faço o favor de buscar mais. E aí reclamo, porque fica pesado. E fica mesmo. Porque você não estava programado você contrair mais. Mas você continua não fazendo as pazes com teu inimigo. E olha, eu gosto muito de uma frase do Amir, que é um palestrante aqui. Ele deu uma explicação muito interessante a respeito dessas pazes com o inimigo, que a gente é chamado a fazer. Ninguém está pensando que a gente vai pular no pescoço e dar um grande beijo e abraço. Mas está apostando que a gente vai fazer o possível para que um dia isso seja uma realidade. E o Amir diz o seguinte, naquela frase de Jesus, faça as pazes com teu irmão enquanto você ainda está na jornada, porque é mais fácil, depois ele não está mais aí, você volta, né? Através de um julgamento, você volta para a terra, fica na prisão e só sai daí quando tiver pago tudo. E o Amir diz o seguinte, fazer as pazes com o irmão é o momento da encarnação. Eu estou ali, estou vendo ele. E essas pazes precisam ser muito entendidas. Eu preciso trabalhar, porque o amor, assim como a fé, ele não brota do nada. Eu tenho que começar, por exemplo, não odiando. Vou caminhando, vou fazendo esforços, e isso vai se transformando em, sei lá, vamos supor, uma indiferença. Ele não me faz bem nem mal, já está melhorando. Depois você melhora, você começa a ver pontos positivos, porque todo mundo tem. Depois você começa a gostar, depois você começa a amar. Mas enfim, a gente acerta o passo com o inimigo enquanto está no caminho. Porque senão, gente, a gente vai voltar para a carne, que é a grande prisão. E a gente vai ficar nesse processo, encarna, desencarna, até pagar tudo. Então é muito mais fácil, quando você está olhando a criatura, procurar dentro do possível, não angariar mais débitos e resolver os que você veio resolver. E tudo gera aprendizado. Eu costumo lembrar, eu sempre falo, né? A vida de cada um é de cada um. Então, as dores, as angústias, as tristezas, o peso que cada um trouxe hoje, ou vem trazendo durante a vida, só cada um sabe. Mas a gente passou por tudo, né? Olhem para trás, olhem a vida de vocês, com dificuldades, com aprendizados, com momentos em que vocês disseram, não vai dar, não vou conseguir chegar até amanhã. Chegou, até amanhã, até depois de amanhã. Olha, a gente pode estar aqui avariado, tipo Frankenstein, cheio de cicatriz. Mas a gente aprendeu. A gente se tornou mais forte e muitas vezes, eu espero, mais generoso também. Porque quando a gente vê que outras pessoas pararam a sua vida para nos ajudar, a gente se sente na obrigação de ser grato e ajudar os outros também. Porque não se esqueçam nunca, não tem problema maior ou menor. Tem a dor que dói. A dela, a dele, a dele. Cada um é que sabe. Sempre falo. Quanto pesa essa folha? Alguém pode me dizer? Quanto pesa? 100 gramas. Então, vamos que ela pese 100 gramas. Ela pesa, gente, o tempo que eu carrego. Depois de uma semana, essas 100 gramas vão virar 1 quilo. Carregando, ela vira 1 tonelada. E no início, era uma folha. E a pessoa que olha para mim diz, mas você está deste jeito, envergada, porque está carregando uma folha.
Então, só eu sei quanto tempo eu carrego essa folha. Então, dentro do possível, a nossa mudança interna, por isso ele fala, né? Respire fundo, renove o seu padrão vibratório. Dentro do possível, a gente precisa entender que tudo o que nos acontece traz um aprendizado. E que se o aprendizado tem ares de muita dor, de muito peso, vamos dar uma olhada se não é a gente que está colocando esse peso por carregá-lo durante muito tempo. Quando Jesus renova os votos e diz que é imperioso o perdão, ele está muito preocupado com os dois lados, né? Aquele que ofendeu e aquele que foi ofendido. Mas ele está mais preocupado com aquele que foi ofendido, gente. Sabe por quê? Porque o fulano que foi ofendido, ele se melindrou. É uma palavra tão cara, né, nos centros espíritas, não pode melindrar, não pode. Mas eu tenho que fazer um parênteses, a gente não pode ficar melindrado, mas o outro pode dizer para você o que ele quiser, né? Então assim, são duas pontas. Nem eu posso me melindrar e o outro também precisa cuidar do que diz. Porque não é só assim, o espírita não se melindra, então eu tenho o direito de falar e ofender do jeito que vier. Mas, enfim, esse foi o momento Simone. Mal-humorado. Nós precisamos entender que, para fazer todo esse processo, toda a chave, toda a situação colocada, está dentro do perdão. Perdão a mim mesmo e perdão ao outro. Quem ofende, gente, acerta as contas com as leis divinas. Agora, aquele coitado que se sentiu ofendido vai carregar essa mágoa, só Deus sabe por quanto tempo. Às vezes as pessoas vêm me contar histórias das vidas, das dores. E sempre me perguntam, até quando dói? E eu sempre só tenho uma resposta, gente. Dói até quando você quiser. Porque é de cada um. É você que alimenta isso. Então, dói a partir do momento em que você cansou, não quero mais que doa. Então, agora eu vou modificar. Modificar tendências internas não é fácil. E eu dou uma única receita para isso, para a gente poder fazer isso da melhor forma possível. Trabalhe. Sem o trabalho, gente, trabalho em favor do outro, trabalho com uma palavra de carinho, trabalho material, ofertando alguma coisa, trabalho espiritual, enfim, fazendo algo pelo outro, a gente sai da nossa dor e vai de encontro à dor do outro. Quando a gente voltar para a nossa realidade, a nossa dor tomou proporções diferentes. E a espiritualidade superior, que vê os esforços de cada um, consegue entender que naquele momento a gente deixou de ser um pouquinho egoísta e foi ajudar o outro. Eu espero que ninguém aqui tenha dito alguma vez a alguém que procurou por vocês a seguinte frase: eu estou com um problema também maior, quando eu resolver esse problema eu vou te ajudar. Eu espero que não. Porque nenhum problema é maior. E eu sempre falo, caiu na sua mão, o pacote é seu, não é do outro. Bateu na sua porta para pedir ajuda, ligou para você, é seu. E é para aquele momento. Sabe por quê? Porque quando a gente tem problema, quando a gente tem dor, a gente quer a solução para a hora, né? A gente não quer esperar a semana seguinte. Por que a gente acha que o outro quer? Por que a gente acha que a gente tem que passar por cima das dores alheias para sobrepor a minha? Nós trazemos duas chagas muito violentas, que só com muito trabalho a gente consegue evitar. O egoísmo e o orgulho só saem quando os nossos braços se tornarem operosos no bem. Todas as vezes que eu conseguir resolver de alguma forma isso, eu vou entender a maravilha que é uma encarnação. Que, afinal de contas, a gente já começa por aí, né? Agradecendo. A gente está aqui. Reza a lenda que tem pelo menos 3 espíritos tentando ocupar o nosso lugar, desesperado por vir. E a gente está aqui reclamando. Tem gente que está pedindo, pelo amor de Deus, uma encarnação. Do jeito que vier. Você vai nascer naquela família, na favela, pai alcoólatra, mãe não sei o quê. Pode ser? Pode. Qualquer coisa. Sabe por quê, gente? Não é só pela oportunidade de refazer o percurso. Quando a gente encarna, a gente ganha muita coisa de Deus. Mas, sobretudo, a gente ganha uma coisa que é o melhor remédio para as chagas de um espírito culposo.
que se chama esquecimento. Por algum período, nós vamos esquecer das coisas ruins que fizemos, vamos esquecer das coisas ruins que nos fizeram e vamos tentar começar de uma outra maneira. Sempre vai ficando complicado ou mais fácil de acordo com cada um. O Espiritismo nos lembra, Kardec nos lembra, que também deveriam ler, nós nascemos simples e ignorantes. Vamos chegar à perfeição relativa que o ser humano pode ter. Nesse processo existe uma caminhada, e caminhada pressupõe trabalho. Sem trabalho, nós não vamos a lugar nenhum. Quando tudo está funcionando na nossa vida, a gente não sai de casa. Eu tenho certeza, e olha, já faz um certo tempo que eu frequento aqui e trabalhei em outras casas. Não vi ninguém chegar pelo amor numa casa espírita. Nunca. Eu estava passando feliz da vida, resolvi entrar, continuo feliz da... Não. Sempre com alguma questão, alguma dor, algum sofrimento, alguma orientação, em busca de alguma orientação. O Emmanuel diz o seguinte: todo anjo tem um passado e todo pecador vai ter um futuro. Então, o anjo não nasceu anjo. Ele batalhou para isso. E o pecador não vai ficar o tempo inteiro na condição de pecador. Pela lei divina, é da lei divina que ele melhore. Ele pode melhorar com um pouquinho mais de dor, com menos dor, mas ele vai melhorar. Sabe aquelas crianças, não sei se todos aqui têm filhos, se não têm, enfim, devem conhecer crianças pequenas. Não tem aquelas crianças que você fala assim, 35.914 vezes, não põe a mão na tomada. E, menina, não é que ele põe todas elas? Ele vai tomar choque em todas. Ele podia ter ouvido o primeiro toque. Teria poupado algumas dores para ele. Ele vai aprender? Vai. Mediante alguns. Mas vai aprender. Tem aquelas crianças que você fala uma vez só, não ponha. Ele não põe. E tem aquelas, uma quantidade menor ainda, que você não precisa falar. Ele já sabe que aquilo não é correto. Então, as nossas encarnações, o nosso dia a dia, a nossa predisposição, não precisa esperar o ano. Cada dia, cada momento, eu posso fazer a diferença na minha vida e na vida dos outros. E é muito bonito a gente poder desencarnar e receber abraços, afagos, de criaturas que a gente nem imaginava que ajudou. A gente sempre fala, e eu acho que aqui na Casa do Caminho é a mesma coisa. Quando nós ajudamos uma família necessitada, infinitamente mais somos nós que somos ajudados. Mas de longe, não chega nem perto o que a gente recebe do que eles estão recebendo. Então, o Emmanuel sempre fala, as pessoas que a gente ajuda nos dão a honra de servir. É uma honra nossa, privilégio nosso. Que hoje eu posso fazer, amanhã pode ser eu que venha a receber. E é da lei que seja assim, para que todo mundo consiga girar. Aprender de um lado, não aprendeu, vai para o outro, gira e retorna. A nossa jornada, ela funciona exatamente assim. Nós fazemos grandes promessas para grandes dias. Façamos pequenas promessas para dias cotidianos. Aquilo que a gente pode fazer. Aquilo que a gente precisa fazer, que você vai se sentir melhor. Eu tenho uma amiga que diz sempre a frase, eu passo sempre para todos. Se fazer o bem faz tão bem, por que a gente não faz mais? Por que a gente volta sempre para o nosso lado mais complicado? Por que a gente não consegue entender que a coisa é de uma simplicidade incrível? Quando as pessoas falam, eu não consigo seguir todos os ensinamentos de Jesus. Ele só deixou 2. Todos os ensinamentos são 2. Nós não fazemos nenhum deles. Nada. E continuamos não fazendo. Mas a gente quer receber graça. A gente quer receber misericórdia divina. A gente quer ser bem tratado pela vida, sem tratar bem a ninguém. Que o nosso conceito de mudança se renove, que não percamos mais nenhuma oportunidade de ser útil
a qualquer pessoa que se aproxime de nós, e que possamos estudar, renovar a nossa mente, arejar o nosso cérebro. Não só livros espíritas, estudo de uma maneira geral. No capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito da Verdade diz isso. Espíritas, deixo-vos 2 mandamentos. Amai-vos e instruí-vos. Amai-vos porque nós vamos crescer moralmente. E instruí-vos, gente, porque o cérebro não é adorno. Ele não é enfeite. Pasme, ele funciona. Quanto mais a gente alimentá-lo, melhor fica. Melhor nós nos sentimos e melhor nós levamos isso aos outros. Precisa, gente, muito esforço do espírito. Mas isso é um esforço individual. Me melhorando, eu melhoro cada um. Cada um se melhorando, a rede do bem vai crescendo. Os bons espíritos pedem sempre muitas orações nesses momentos festivos. Façamos. E façamos o nosso quinhão de mudança. Porque tem muito trabalho. E Jesus continua esperando que a gente desperte para esse trabalho. Graças a Deus. As palavras da Simone foram bem claras, né? Mas mesmo assim é sempre bom a gente colaborar, fazendo alguma pergunta, alguma colocação que for pertinente ao tema. Alguém gostaria de fazer alguma observação? Bom, enquanto o pessoal pensa, né, Simone? Estava pensando nessas suas últimas palavras, né? Que a nossa evolução não vem por recurso de prazo, né? Quando os espíritos superiores nos falam para nos instruirmos, né? Acho que é porque a gente tem que trabalhar ativamente por ela, não é, Simone? Assim, né? A gente tem... Me corrija se eu estiver errado, Carlos. Nós temos alguns pecados, né? A Igreja Católica fez o favor de fazer essa lista. E, independentemente dela ser atual ou não, tem um pecado que eu acho abominável. E dele, na minha opinião, decorre todas as nossas encrencas. Tudo que a gente está, até hoje, imerso, a gente deve a essa figurinha chamada preguiça. A preguiça impede que eu trabalhe, que eu renove, que eu pense, que eu leia, que eu caminhe, que eu erre. Impede, inclusive, que eu erre. Aí você vem dizer para mim, a gente aprende com os erros. Não, a gente aprende com a consciência dos erros. Se a gente aprendesse com os erros, a gente já estava em espírito de luz, porque, vamos contar, né? A gente erra pra caramba. Então, se a gente aprendesse só com os erros, estava fácil. A gente aprende com a consciência que a gente toma. Ok, colocar o dedo na tomada é errado, então não ponho mais. Então, não é o erro que faz. Mas a preguiça impede, inclusive, o aprendizado que é gestado pelo erro. A preguiça impede o acúmulo intelectual, vamos dizer assim, impede o crescimento moral. Ela põe você na sua zona de conforto, que é um tema tão usado, enfia você no ócio e você perde o tempo. Você perde somando dias produtivos para você e para sua família, para você e para o planeta, para você e para as pessoas que necessitam de você. Imagina só, estou com maior preguiça e não saio de casa. Todas as pessoas que eu poderia encontrar no caminho, que dependeriam de alguma coisa minha, dinheiro, palavra, um abraço, qualquer coisa, que não vão me encontrar, tudo que elas fizerem em decorrência de não ter me encontrado, por exemplo, um abraço meu poderia acalmá-la naquele momento, né? Ela não recebeu. Tudo que ela fizer em decorrência da minha falta, porque eu fiquei em casa com preguiça, a responsabilidade, a coautoria é minha. Emmanuel fala isso. A gente ainda não entendeu, né? A gente está assim, ó, gente, ligado um no outro. Então, tudo aquilo que eu deixo de fazer, eu respondo por isso. Tudo aquilo que ela fizer em decorrência de algo que eu deixei de fazer, ela traz a parcela dela, mas eu trago a minha. Emmanuel diz o seguinte: nós vamos ser responsabilizados pela nossa consciência cósmica por todo o bem que a gente não fizer, né? Por todo o bem que a gente fizer, por todo o mal que a gente fizer, que é relativamente, né, fácil, e por todo o mal
que advir de um bem que eu não fiz. Toda vez que eu pude ser útil e a pessoa deixou de receber isso, eu também sou responsável. Então a preguiça é medonha, gente. Assim, eu não tenho tempo de ler um livro, mas eu tenho tempo de estar no Facebook. Nada contra. Há tempos para tudo. Agora, alegar falta de tempo para ajudar uma pessoa, para atender um telefonema, para pegar um bom livro, arejar. Quando eu pego um livro bom, estou pensando num livro espírita, mas um livro de qualidade, os meus obsessores leem também. Está ali todo mundo juntinho. Você faz um bem para você e um bem para ele. Você vem para a casa espírita, vence a sua preguiça, trabalhou o dia inteiro, está calor, eu vou até lá, não vou, não vou. Quando você vem para cá, eles vêm também. Eles escutam o que vocês estão escutando. A caridade é com vocês e com eles. Agora, a preguiça faz você pensar só em você. Ah, não faz mal se eu ficar hoje o dia inteiro em casa. Faz, gente. Vamos ativar isso, vamos procurar. Nós temos recursos. É incrível. A gente tem condição de comprar um livro. A gente tem condição de doar um pacote de arroz. A gente tem condição de separar do nosso tempo durante a semana uma hora que seja para ajudar num trabalho voluntário. Nós temos essa possibilidade, graças a Deus. Mas a gente não faz. Isso me parece assim, bico do corvo. Bom, alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta, alguma colocação? Então tá bom. Simone, muito obrigado, viu, pelas suas palavras. Então, depois de tanto recebermos, ouvindo palavras confortadoras, estimuladoras, queremos agora também doar um pouco de nós e envolver esse planeta Terra que passa por tantas dificuldades, tantos desafios, tanto nos seus governantes quanto nas famílias, nos países. Às vezes o desespero, a melancolia, a raiva podem tomar conta de nós, mas não é esse o nosso caminho. Devemos sim vibrar, e é o que queremos fazer agora, vibrar muito amor e paz por esse nosso planeta Terra, juntando a tantos outros corações que nesse momento de final de ano também vibram pela paz, pela fraternidade. Imaginemos que o nosso planeta está sendo envolvido por uma aura de amor e de paz, que pouco a pouco os seus governantes, as famílias, caminham para o bem. Vibremos por alguém especial, nesse momento que sabemos precisar de ajuda. Que esse nosso ente querido possa ser também envolvido nessa aura de amor. Vivemos por essa casa espírita que nos abraça, que ela sempre possa cumprir o seu papel de irradiar a luz do Evangelho a todos aqueles que aqui frequentarem, pelos seus dirigentes, para que sempre possam conduzir da melhor forma, com paz e amor. E a todos nós, ao sair daqui, possamos levar aos nossos lares um pouco dessa mensagem de amor, os ensinamentos do Mestre e tudo aquilo que ouvimos hoje. Que esse ano que se inicia possa ser marcado por muito trabalho, muita coragem, muito desprendimento da nossa parte. Que o Pai nos abençoe, que os Espíritos de luz nos inspirem sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Lentamente, abrir nossos olhos. Permanecemos ainda em silêncio, porque os trabalhos ainda continuam. E aos poucos, um a um será chamado para os passes. Uma boa noite a todos, um bom início de ano. Tá bom.